Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta segunda-feira, dia 7/7, na soja, os futuros encerraram em forte queda, com os operadores refletindo desde as previsões climáticas favoráveis às lavouras dos Estados Unidos ao anúncio do presidente Trump durante o final de semana, falando em impor mais de 10% de tarifas ao BRICS e aliados e a qualquer outro país que adote medidas anti-americanas. Além disso, a ausência de novas notícias sobre o avanço do acordo comercial entre Estados Unidos e China, somado à notícia de que a Rússia zerou as taxas de exportação de grãos, colaboraram para o tombo de hoje. Somado a isso, a alta do dólar internacional, que também favorece a queda nas commodities americanas, também ajudaram nesse movimento de queda. Em contrapartida, os ganhos do petróleo na casa de 2,1%, que tentou evitar maiores perdas, porém foram insuficientes perante o cenário internacional. Hoje também tivemos a divulgação das inspeções semanais para exportação dos Estados Unidos, na qual o USDA registrou um volume de 389 mil toneladas. O montante ficou acima do registrado na semana anterior em 64%. Assim como das estimativas do mercado, que esperava entre 150 e 350 mil toneladas, ajudando também a limitar as perdas do mercado. Por isso, o mercado caiu de 2,3% a 2,7% nos 4 primeiros vencimentos. Quedas essas que foram representadas na casa de 24 a 28 cents de queda. Com isso, o julho fechou cotado a 1.031,75, o agosto a 1.031,50 e o setembro a 1.013,50. Já o mercado de milho encerrou o dia também em queda, pressionado pela questão da Rússia, que postergou sua taxa zero de exportação, elevando a competitividade do cereal russo, em detrimento dos demais cereais americanos. Além disso, as previsões de condições climáticas favoráveis no cinturão produtor americano colabora para as expectativas de uma ampla oferta nesta temporada. Outro fator relevante para o mercado de milho foi o anúncio da volta da tarifa de 25% sobre as importações americanas do Japão e Coreia do Sul, que entrará em vigor a partir do dia 1 de agosto, pressionando também os futuros do milho, uma vez que ambos são importantes players de mercado consumidor das commodities americanas. Além desses fatores, a alta no dólar internacional, que favorece a queda nas commodities americanas, também trabalharam empurrando o mercado para baixo. E agindo como fatores de limitação da queda, tivemos o petróleo com alta de 2,1% e as inspeções semanais para exportação americana, divulgada nesta segunda-feira, na qual o USDA registrou um volume de 1,49 milhão de toneladas, quase 8% acima do registrado na semana anterior e também acima das expectativas do mercado. Esperava algo entre 1,1 a 1,4 milhão de toneladas. E dessa forma, os fechamentos aí para setembro e dezembro ficaram na casa de 3,7 a 4% de queda, o que equivale a aproximadamente 16,5 cents. O setembro fechou cotado a 403,50 e o dezembro a 420,75. E aqui um ponto importante é a questão das tarifas de exportação Rússia. Elas acabam atingindo mais o mercado do trigo, que também concorre com o milho. Por isso acaba fortalecendo a queda mais acentuada no milho do que da soja. Além disso, a briga tarifária Japão e Coreia também tem influência maior no cereal do milho. Por isso que nós vimos o milho com uma queda bem mais acentuada do que em relação à soja, falando em números percentuais. Já a B3 teve uma queda tímida, principalmente se olharmos como o mercado em Chicago trabalhou para o cereal.
A queda na B3 ficou na casa de 0,2% a 0,3%, com setembro fechando a R$ 61,94 e o novembro a R$ 66,24. A queda na B3 foi menos acentuada devido ao baixo volume de ofertas, já que devido às últimas quedas nos preços, o produtor tem se afastado das vendas e reduzido assim a oferta do produto dentro do mercado brasileiro. E trazendo para vocês o mercado de prêmios, no caso de setembro em Paranaguá, nós vimos uma valorização na casa de 25 cents, recuperando bem aí a queda em Chicago, onde, junto com a alta do dólar, acabou dando uma melhor sustentação no final do pregão para o cereal. Trazendo também o mercado de dólar, que avançou frente ao real em meio à valorização global da moeda americana, impulsionada por tensões comerciais após o presidente americano ameaçar tarifas a países aliados ao BRIC e anunciar 25% sobre os produtos japoneses e sul-coreanos. Apesar do adiamento parcial das tarifas para agosto, o clima de aversão ao risco favoreceu o dólar. No Brasil, o cenário de pressão cambial foi reforçado por preocupações em relação ao IPCA, acima da meta, além do impasse jurídico sobre o IOF, conectando assim o movimento doméstico ao ambiente externo mais tenso, o que deu um ganho do dólar frente ao real na casa de 1,2%, fechando próximo da máxima, já que o fechamento ficou em 5,4798 e a máxima foi de 5,4838. Trazendo também um pouco de estimativas climáticas, nós observamos que, falando de Brasil, o clima continua favorável ao andamento da colheita do milho safrinha, com uma previsão climática até o dia 13/7, sem previsão de chuva, dando assim ritmo à colheita nesse período. E falando das previsões climáticas para os americanos, que ajudou na derrubada de preços, nós identificamos que a semana também vai contar com boas chuvas em praticamente todo o cinturão produtor de soja e milho, mantendo assim o otimismo por uma boa safra americana. E por hoje ficamos por aqui, com o mercado fortemente em queda, influenciada por questões econômicas, já que o presidente americano voltou a falar em taxas na casa de 25% para Japão e Coreia, o fato da Rússia continuar retirando as taxas de exportação, principalmente do trigo, que acaba também concorrendo com o milho americano, falta de novas notícias entre o acordo comercial Estados Unidos e China e a continuidade das boas previsões climáticas para os Estados Unidos, que continua favorecendo o bom andamento da lavoura por lá. Por isso, fique com a gente e acompanhe as notícias sempre atualizadas. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.